jogo que ele é completamente condicionado pelo início horroroso que o Cruzeiro fez, completamente desligado, um time que depois, durante a primeira etapa, não conseguiu competir fisicamente, salvo a exceção do Neisser, que a gente até acabou elegendo aí como nosso craque Bulbo Energia. E aí o recado fica muito claro, acho que para a diretoria, né? A diretoria do Cruzeiro errou muito, ela tem muita culpa nesse começo do Cruzeiro. Uma diretoria que demorou muito tempo, precisou do elenco chegar nessa situação de estar completamente destroçado para entender que o trabalho da antiga comissão não era bom. Um trabalho que já deveria ter sido encerrado lá naquele jogo contra o Mirassol, que por um milagre dos céus o Cruzeiro empatou. Então, a gente culpa muito alguns jogadores e acho que muitos deles foram assim bem mal no jogo de hoje. A partida do Lucas Silva é muito ruim, assim como ele fez um segundo tempo péssimo contra o Vasco da Gama hoje, ele fez uma partida completamente ruim e demorou demais para o Wesley Carvalho tirar ele do jogo. O William, numa péssima partida também, demorou a sair do jogo. O Valu nos atentava a um detalhe aqui no off bem importante. Um território completamente hostil para o Cauã Moraes. Ele poderia talvez ter entrado em outro momento até para poder sentir mais o jogo e ir se adaptando. E o Wesley Carvalho só o coloca aos 40 minutos. Mesmo sabendo de toda essa circunstância. Então, para mim, é um resultado vergonhoso do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Isso é assustador. E eu não consigo colocar a culpa em outro personagem que não seja a diretoria do Cruzeiro. Acho que está muito claro que o Bruno Spindel, assim que tiver uma oportunidade ou que tiver coragem para tal, precisa de pedir desculpa para o torcedor pela bobagem que ele falou colocando esse elenco do Cruzeiro como melhor da América do Sul. Não é. É um elenco muito fragilizado. É uma diretoria, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Joaquim Pinto, o próprio Bruno Spindel, que corroboram muito para esse flagelo físico que é o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é um catado fisicamente, não consegue sobrar contra ninguém, e isso é culpa da diretoria do Cruzeiro, que manteve o trabalho horroroso do Tite e da sua comissão extremamente incapacitada. O Cruzeiro hoje tem um cenário parecido com o Cruzeiro do Fernando Diniz. Eu torço muito para que o Arthur Jorge chegue e assuma todas as rédeas do departamento de futebol. Todas as rédeas, porque ele é a nossa única esperança de um planejamento capacitado, porque a diretoria do Cruzeiro, ela tem culpa total nesse início patético do Cruzeiro no ano, e os jogadores do Cruzeiro, se eles não acordam para a vida, é muito por conta também que a diretoria do Cruzeiro não consegue dar um chega para lá nessa rapaziada. O Samuel falou algo na transmissão que é muito importante. A gente já teve N jogadores craques de bola na história do Cruzeiro que não jogavam parecendo que estavam fazendo favor para o clube. E a gente tem uma galera aí, e para mim, quando isso acontece com frequência, é ausência de comando. E a gente tem visto aí, a leitura dessa galera no que diz respeito a reforço foi muito ruim, a leitura do time para mandar o treinador foi muito ruim. Então, assim, o problema está no campo, o time toma muito gol, toma. Mas o problema, para mim, principal do Cruzeiro, me desculpe quem quiser discordar, mas é a diretoria do Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro, a forma dela de ver futebol é muito ruim. Se não vier um treinador que assuma as rédeas do departamento de futebol, o torcedor do Cruzeiro tem pouquíssimas esperanças de que as coisas possam surtir efeito. E eu espero, do fundo do coração, que o Arthur Jorge seja esse profissional. Porque a confiar em Pedro Júnior, Bruno Spindel, Joaquim Pinto e Pedro Lourenço, vai ser muito difícil da gente ter um ano tranquilo. Valu. Pedro, depois dessa explanação precisa sua, basta fazer alguns comentários para que a gente possa... Ficou muito pouco a ser adicionado, né? Com a fala, mais uma vez, muito precisa, como de costume, do amigo. Só um dado que me chegou aqui, e aí quando a gente fala isso, né, o torcedor, tem gente que entende o que a gente está alertando para esse momento da campanha do Cruzeiro. 21 pontos disputados, apenas 3 pontos conquistados. É isso mesmo. 21 pontos disputados e apenas 3 pontos conquistados. Essa é a campanha do Cruzeiro. Em 2019, eu sei que é um ano que o torcedor não gosta de lembrar, não gosta, eu também não gosto, mas é para se ter a ideia do buraco que o Cruzeiro está neste momento. Após 7 rodadas, o Cruzeiro tinha 7 pontos em 2019. Hoje o Cruzeiro tem menos da metade desses pontos. Então a situação é de fato gravíssima do Cruzeiro neste momento. Se encontra num buraco dentro do campo.
O Bruno Spindel, que a última vez que apareceu ao lado do Pedro Júnior, mas não falou nada no anúncio da demissão do técnico Tite. Realmente uma janela que foi importante a permanência dos jogadores. O Gerson ainda não aconteceu, mas é uma grande contratação. Mas com relação a situações de mercado que ele precisava atuar, acabou não atuando. A gente está vendo mais uma vez, o Matheus Henrique não será o jogador com a capacidade de substituir o Lucas. Ele não será. A cada jogo que ele participa, ele prova isso. Até hoje ele tem um jogo para colocar na mochila, para chamar de seu, que foi aquele jogo lá no dia 14 de dezembro de 2025, a semifinal da Copa do Brasil. Então, falta muita coisa. Eu estou nessa mesma esfera do Pedro, torcendo para que o Arthur Jorge vai ter que chegar uma espécie de salvador da pátria, né? O Arthur Jorge já chega com esse cartaz. Arrumar o time em campo, arrumar fisicamente da forma que puder. Os jogadores do Cruzeiro não conseguem orientações dentro de campo, decisões sempre muito ruins, no ataque, na defesa. Há muito trabalho e que tudo do futebol, de fato, fique a cargo do Arthur, ida ao mercado no meio do ano, porque o Cruzeiro é desorganizado por completo hoje, dentro, fora do campo. As pessoas, neste momento, que permitiram a longevidade do trabalho do técnico Tite, com a sua comissão técnica, com a preparação física, as pessoas têm responsabilidade nisso também. Os jogadores, é claro, a gente nunca tirou os jogadores dessa conta, dessa equação. Então, o que a gente vê é um trabalho gigantesco. O campeonato do Cruzeiro hoje é um campeonato de não ser rebaixado, de acordo com a campanha que ele faz. O campeonato do Cruzeiro hoje é um campeonato de não ser rebaixado com o Campeonato Brasileiro que ele faz até aqui. E, infelizmente, essa é a realidade do Cruzeiro, Léo Campos, após apenas a 7ª rodada da competição. Concordo com você, Valu. Eu acho que é o tipo da derrota também para mostrar que o problema não era só o treinador, né? Que era o treinador também, a sua comissão técnica, talvez o seu trabalho até agora no Cruzeiro, mas pode ser até impactos ainda da situação física, como a gente já falou, pode ser também, mas não para tanto, né? Pelo que a gente vê em campo, pode estar faltando um pouquinho do físico, pode, com certeza, mas a tomada de decisão do Cruzeiro está sendo um problema, as escolhas, muito erro de passe, e o primeiro tempo que o Cruzeiro apresentou aqui na Arena da Baixada não pode ser repetido, não. E claro que a chegada do próximo treinador, ele já com esse jogo entendeu, tem muitos desafios. O Cruzeiro hoje não estava com o time completo. Pode até fazer essa ponderação? Claro que pode. Desfalques importantes, Caio Jorge, Matheus Pereira, Gerson, claro, desfalques importantes. Mas com essa energia aqui, quem garante também, né? Com o time completo hoje, pelo que a gente já viu do Cruzeiro no campeonato, seria um resultado final agradável para o Cruzeirense aqui hoje na Arena da Baixada. Enfim, daqui a pouquinho o Samuel Venâncio e o Felipe Vinícius aqui com a gente, conectando lá por baixo. Fala aí, Valu. O time principal não conseguiu ganhar nos outros 7 jogos, né, Léo? Nos outros 6 jogos, perdão. Tomou um 4-0 do Botafogo, que é saco de pancadas, né? Só fez o Cruzeiro de sparring no campeonato, o Botafogo. Depois, só ladeira abaixo. Barcelona de Guayaquil eliminou da Libertadores, perdeu mais uma hoje. Nada garante, na verdade. Mas como você disse bem, né? A questão anímica, a atitude, né? Para querer sair dessa situação, não vai adiantar só o Arthur passar o plano de jogo para os jogadores, não. Vão querer executar, né? E é hora de dar uma oxigenada também. O bom é que vai chegar um técnico, Léo, que não quer saber se um jogador está aqui no Cruzeiro há 3 anos, se tem mais de 300 jogos com a camisa do Cruzeiro. Se não estiver rendendo, vai simplesmente sentar no banco de reservas e dar oportunidade para outro, Léo. Essa é uma grande vantagem também da chegada do Arthur.
Bom, daqui a pouco a conexão lá por baixo, a gente vai mostrar aqui ao vivo, na íntegra, a entrevista do técnico interino, Wesley Carvalho, tentando explicar o que aconteceu aqui hoje, a exibição do Cruzeiro, que foi muito abaixo da crítica na primeira etapa e custou o segundo tempo, né? Embora o Cruzeiro tenha feito um segundo tempo razoável ali, pelo menos de criatividade, que não teve na primeira etapa, não foi o suficiente para conquistar um ponto aqui hoje na Arena da Baixada. Aliás, passar aqui inclusive pela situação do Campeonato Brasileiro, mais cedo o Bahia derrotou o Red Bull Bragantino por 2-0, o Palmeiras ele derrotou o Botafogo por 2-1 e tivemos outro placar aqui confirmado, a vitória do Atlético Paranaense 2-1 para cima do Cruzeiro. O Atlético Mineiro está derrotando o São Paulo por 1-0, jogo nos acréscimos. O Mirassol está perdendo para o Coritiba, hein? Uma quarta-feira que esquenta bastante o Atletiba no final de semana, os dois times ganhando. O Santos está empatando com a Internacional 0-0, esse jogo começou às 9h30. Começou também às 9h30 da noite e o Fluminense está derrotando o Vasco por 1-0. Bom, com esse empate que o Internacional está conseguindo até agora, já começou às 9h30, lá na Vila Belmiro, o Internacional está conseguindo ultrapassar o Cruzeiro na tabela de classificação. O Inter está chegando aos 3 pontos e um saldo de -5. O Cruzeiro, com 3 pontos, tem um saldo de -8 na tabela de classificação nesse momento e por isso está voltando para a lanterna. Obviamente vai aguardar ainda a situação desse jogo, evidentemente se acabar perdendo na Vila Belmiro, o Inter volta para a zona de volta para a lanterna do campeonato. Nesse momento o 20º colocado é o Cruzeiro. Toma gol todo jogo, hein, Pedro? Eu acho que eu te perguntei, foi no pré-jogo, né, o que o Cruzeiro precisava fazer e tal, alguma coisa nesse sentido. Você falou, primeiro tem que parar de sofrer gols, né, ou gols, porque o Cruzeiro tem uma média, não sei se foi você o Valor que falou isso, o Cruzeiro tem uma média de mais de um gol por partida e isso precisa ser cessado. E não foi hoje, hein, Pedro? É isso, Léo. Foi o Valu que falou isso no começo da nossa transmissão. E assim, é um Cruzeiro que foi vazado em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, né, Léo? Então, a gente precisa de parar o quanto antes de sofrer esse tipo de gol, de sofrer qualquer tipo de gol, no caso, né? E assim, são lances, para mim, bestas, tá? O primeiro, o William tira a bola mal da área, o Japa muito devagar para poder acordar para a jogada e quem sabe pressionar o Mendonça, deixa o Mendonça finalizar. O Mateuzinho, assim, completamente desligado dentro da área e o Cruzeiro defendendo muito mal o cruzamento que origina a jogada do pênalti. E aí, para o Cruzeiro marcar o seu gol, a gente viu a dificuldade que foi, né, Léo? Então, assim, independente do adversário que o Cruzeiro enfrenta, é uma dificuldade absurda para marcar um gol, mas é uma facilidade assustadora para tomar. No jogo contra o Vasco foram assim 3 gols que o adversário conseguiu marcar com uma facilidade muito grande. Contra o Flamengo a mesma coisa. O sistema defensivo do Cruzeiro também precisa de dar uma resposta o quanto antes, porque não existe um time que toma gol todos os jogos conseguir ser minimamente competitivo. Bom, passando aqui pelo Superchat, o Robson Roberto fala do meio de campo, o Lucas Silva não ganha uma dividida, além de atrasar o jogo. O Agro Verdades aqui no Superchat também diz que quantas bolas o Matheus Henrique perde e arma contra-ataque do adversário. A imprensa protege esse cara. Ô Valor, esse meio de campo do Cruzeiro hoje, essa dupla aí, de fato, Lucas Silva e Mateuzinho hoje, em alguns jogos nesta temporada a gente já destacou, por exemplo, uma boa atuação do Lucas Silva, que pode oscilar também nesse ano, mas em alguns jogos já pode ter tido um destaque positivo, mas hoje não. Lucas Silva puxando a média para baixo e o Mateuzinho também não me agradou não, hein, Valor? Olha, eu tô muito tranquilo, né? Já faz um tempo que eu tenho colocado o Lucas Silva no banco de reservas, né? Hoje o jogador que eu colocaria no lugar dele estava indisponível para o jogo, que é o Gerson. Eu não tenho problema com isso. Então, faz um bom tempo que o Lucas Silva, e a gente sabe, né? Geralmente, sem o Romero, a produção dele cai. Falei aqui agora há pouco, né?
do Matheus Henrique não ser o camisa 5 para substituir o Romero, não tem jogado bem o Matheus Henrique, a última partida. Aliás, o Matheus Henrique é um cara que eu contabilizo as partidas que ele fez bem com a camisa do Cruzeiro. Tá certo, ele ficou muito tempo fora de combate também, mas é um cara que, olha, o tempo dele acontecer está passando, e daqui a pouco, se não acontecer, eu vou colocá-lo ao lado do Wallace. Enquanto isso, a gente está vendo na tela, né? Algo que é completamente assustador. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2025 sofreu 31 gols em 38 rodadas. E agora, em 2026, pasmem com esses números, 16 gols sofridos em 7 rodadas. O Cruzeiro sofreu mais da metade dos gols já com apenas 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, a quem achava, né, que os alertas que a gente fazia aqui era alguma espécie de torcer contra o Tite, torcer contra o jogador. Aqui é todo mundo cruzeirense, pessoal. Vamos cair na real, vamos parar com essa bobagem. Eu tô tão pé da vida quanto você que tá aí do outro lado, sabe? Agora, a gente é jornalista, temos um trabalho a fazer também. A gente torce, todo mundo aqui, para o Cruzeiro. O que a gente está fazendo são alertas. Ou alguém olha esses números agora há pouco que estavam na tela e conseguem achar normal. O Cruzeiro chegou à sua derrota de número 7 na temporada. Sabe o ano passado todo, em 62 jogos, quantas derrotas o Cruzeiro teve? 13. O Cruzeiro já chegou em mais da metade de derrotas também. Parece que não para de cavar os resultados ruins o Cruzeiro. Esse time completamente espalhado dentro de campo. E tá todo mundo rindo. Tem gente que sai rindo ainda do campo. Sabe? Jogador deveria sair chutando tudo. Depois de uma derrota dessa, mais uma derrota. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem no Cruzeiro. Quem carrega essa conta é aqui, ó. É o torcedor. Sou eu, é você. Enfim, todos nós, Léo. O Arthur Moreira no Superchat falando que o time melhorou com a saída do Japa. O De Franca tá dizendo que tem 2 anos que o Cruzeiro sofre com esse buraco entre o Willian e o zagueiro direito. Ninguém resolve isso. Falando sobre essa defesa do Cruzeiro e esses números que o Valu chama a atenção. Cara, parece que não tem pra onde piorar, hein, Pedro? Assim, a cada rodada você acha que tem um fator novo? Tudo bem, assim, o Cruzeiro não precisaria, embora da urgência da vitória, mas não vou nem cobrar aqui 3 pontos hoje não, mas um jogo um pouco mais digno, hein, Pedro? Ô, Léo, sendo bem sincero, o Cruzeiro, há alguns jogos já poderia ter feito um jogo bem mais digno, né? E hoje foi só a prova disso. A gente tá falando aí da falta de senso de urgência. É o segundo jogo seguido, Léo, que acontece um lance que pode parecer bobo, mas demonstra o nível de comprometimento para mim desse time. É a questão da falta, cara, de um lance ali para o jogo acabar. Lá no Maracanã foi um escanteio que o Vidalba segurou e tocou a bola para trás e o juiz acabou o jogo com todo mundo dentro da área. Hoje o Cruzeiro precisando de um empate, o Cruzeiro bate uma falta do meio de campo para o lado, sabendo que o juiz ia acabar o jogo. Então, assim, é só o torcedor que está enxergando a dificuldade que está acontecendo para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pô, o Cruzeiro tem 3 pontos no Campeonato Brasileiro, cara. A gente está na 7ª rodada, o Cruzeiro ainda não venceu. O Cruzeiro jogou contra o Vasco em casa, com 1 a mais por boa parte do jogo. O Cruzeiro jogou com o Coritiba em casa, jogou com o Corinthians completamente reserva em casa e não venceu nenhum desses jogos. O Cruzeiro não vence ninguém. E não tem nada de... E não adianta vir para a conversa ou vir para a zona mista hoje e falar o presidente já foi no vestiário umas 20 vezes. Entrou aqui e saiu aqui. Pra gente ver os caras dentro do campo numa pasmaceira danada. E no final, eu não tô falando, gente, que isso ganha ou perde jogo também não. Mas, pô, no final, sair rindo... Não tem como, não dá pra você rir pro seu amigo com o seu time na zona de rebaixamento. Me desculpa. Seu amigo é da porta do clube pra fora. Ou então você quer rir com ele? Aqui, meu amigo tá treinando no Atlético Paranaense. Quero ir pra lá. Quero ficar com ele. Porque no Cruzeiro, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Sem ganhar de ninguém.
Sabe quem foi dar entrevista? O Kaique, que é um atleta jovem. Porque as lideranças do Cruzeiro estavam abraçando o Odair e rindo. Enquanto o Cruzeiro está aí tendo que secar o Internacional para não terminar na lanterna. E a diretoria do Cruzeiro tá ótimo, ganhamos o Mineiro. Quem pressionava o treinador era a mídia, era a rede social. Não, é o campo. É o campo que pressionava o treinador, que só vocês não viram que tinha um trabalho patético. Só vocês não veem os jogadores fazendo palhaçada atrás de palhaçada. Foi final de Sul-Americano em 2024, foi eliminação para o Corinthians em 2025, é agora um Campeonato Brasileiro horroroso em 2026 e ninguém faz nada, e ninguém acorda para nada. Só o torcedor. É só o torcedor que está achando isso horrível. Lá dentro, o Cruzeiro é a Disney do futebol, Léo. Você perde, mas tá legal. Você toma baile, toma totó de qualquer time até que voltou agora da primeira divisão para a primeira divisão e tá tudo normal. Amanhã o salário está em dia. Eu torço muito, de verdade, para que o Arthur Jorge dê uma chacoalhada nesse grupo. Bote nego no banco, afaste gente da decisão do futebol, porque aí a gente tem chance de ter alguma coisa. Porque até aqui é vergonhoso o começo de ano do Cruzeiro e os jogadores do Cruzeiro eles estão, tranquilos, vai resolver, uma hora ou outra a gente resolve. Não resolve. Não resolve. Essa rapaziada, alguém tem que botar na cabeça deles que enquanto eles não jogarem ali 105%, quase desmanchando dentro do campo, o Cruzeiro não consegue nada, porque não é um time de craque, é um time de operário. Quem falou para esses caras que eles são craques, ou é bajulador, ou é muito mentiroso. E a sensação que me passa é a mesma, Pedro. Parece que tá tudo bem. Uma hora essa chave vai virar, uma hora o Cruzeiro vai disparar, vai ganhar. Cruzeiro agora perde o jogo aqui e no momento está na lanterna do campeonato. Está dependendo aí desse resultado de Inter e Santos para passar mais uma rodada na última colocação. Mas tranquilo, domingo tem o Santos, o Atlético Paranaense, que demonstrou toda a sua dificuldade, por exemplo, no segundo tempo. Não precisou fazer muito esforço para derrotar o Cruzeiro com os 2 gols no início do jogo. Já tem 10 pontos, tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem 3 pontos na tabela de classificação, afundado na lanterna do campeonato. A gente já está vendo aí, Valu, a imagem lá da sala de coletiva, aqui da Arena da Baixada. A gente está guardando o Wesley Carvalho, imagem ao vivo. Assim que o técnico interino chegar, a gente para aqui para ouvi-lo. Fala, Valu. Não faz muito tempo, após a partida contra o Flamengo, o Matheus Henrique falou, abre aspas para ele, não tem segredo. A gente tem demonstrado e conseguido bom desempenho durante os jogos. Fecha aspas para ele. O Matheus Henrique, o Lucas Silva falou a respeito também de um bom jogo, que faltou a equipe concretizar as oportunidades no gol do Flamengo, enfim. E hoje a equipe conseguiu se superar, viu, Léo Campos? Dos 7 jogos do Cruzeiro, e olha que são 7 jogos sofríveis, né, para o seu torcedor. O primeiro tempo hoje, aí, em Curitiba, foi algo assim, fantasmagólico, tá? Para falar o mínimo, assim. Foi o pior primeiro tempo de todos esses jogos que o Cruzeiro não conseguiu ganhar em Curitiba. E aí, muita gente vai colocar na conta dos desfalques. A gente está falando de organização, de atitude, de comprometimento. Cruzeiro é um time que larga os lances muito facilmente. O William não consegue afastar. O Japa não acompanha o Mendonça até o final. Parece que a turma está sempre torcendo pro acaso ajudar, sabe? Eu vou marcar aqui com a perna mais ou menos mole, esse cara não vai acertar esse cruzamento, esse cara não vai acertar esse chute, esse zagueiro pode ter um pouco mais de espaço para jogar. Enfim, Léo, uma situação bastante complicada que vive o Cruzeiro. Bom, a gente segue aqui aguardando então Wesley Carvalho, daqui a pouco também a Zona Mista ao vivo e com imagens aqui na Samuca TV, você está vendo imagem ao vivo aí da sala de coletiva, assim que o treinador chegar a gente vai parar para ouvi-lo na íntegra, quase 15 mil aparelhos conectados por aqui, já passamos de 10 mil likes, tá chegando aí agora, deixa aquele like para fortalecer, não se inscreveu no canal, se inscreva aí também, Samuca TV tá caminhando aí para os 500k, então se por um acaso você não é inscrito, dá aquela conferida aí.
Vou passar aqui pelo Superchat, enquanto não vem o Wesley. O Rodrigo Reis, aqui no Superchat, falando: alguém vai cobrar o Pedrinho, o Pedro Júnior. A diretoria, a gente tem feito esse papel aqui dentro do jornalismo, né? Não só na veia de torcedor, essa cobrança, evidentemente, em cima da diretoria, entendendo que parcela de culpa não é só da comissão técnica, que foi embora, ela tem a sua parcela de culpa, jogadores um bocado, e evidentemente as decisões dessa diretoria, os passos para essa temporada, que para o início dela já está bem evidente, esses passos dados do Cruzeiro, longe de serem firmes para o time competitivo. O Elga Chau aqui com a gente, falando: parabéns, Juninho Brasfucci assumiu para fazer as maiores situações aí, o pior início da história do clube. Tá aqui no chat falando que aqui ninguém tem coragem para criticar. Acho que você não entendeu aí, mas respeito a sua opinião aí. Abraço, obrigado pelo superchat. O Mano aqui com a gente, falando: fora Tite. Não, pera, né? Aí bate a realidade. O Marcos Antônio: rebaixamento do Cruzeiro tá na conta do Pedrinho. Virando essa boca para lá, Marcos Antônio, mas precisa mudar essa realidade. A situação, o futebol, o desempenho, precisa mudar e muito essa realidade. O Luiz Araújo: 5 dos 6 times que tomaram essa quantidade de gols nessa etapa foram rebaixados. Só Vasco 2017 se salvou. Não sei se não vi essa outra conta por aí, mas no Superchat está alertando mais um dado preocupante aqui o Luiz Araújo. O João Cunha, novo membro do canal, abraço, João. O Rafa Santos, também aqui no Superchat: boa noite, será que eu entendo de futebol? O Mateuzinho é muito ruim, 3 anos mandando Superchat. E o Cauã Moraes, gente, será que ele é tão ruim assim? Já dava para ter feito uma troca no intervalo, Pedro? O William chamou a atenção, o primeiro tempo dele muito abaixo. Ô, Léo, até acho que no intervalo seria interessante, pelo menos a troca ali do William. Mas eu lembro do Valu comentar, né, durante aquele período ali do ímpeto do Cruzeiro, que seria interessante talvez alguma outra mexida, né, até para que o Cruzeiro mantivesse o ritmo, esperou o adversário, esperou ter a pausa, né, ali para hidratação, que seria um momento onde, por óbvio, o adversário iria se organizar. O adversário ia ver o que estava acontecendo de errado. Eu cheguei até a falar nos comentários, né? O Cruzeiro gerou muito perigo ali quando começou a fazer essa jogada de fora para dentro. O Kaique faz uma jogada driblando e toca para o Neiser. Depois tem um lance do Wanderson, que ele tabela com o Neiser e acaba tentando finalizar, finaliza mascado. Teve uma outra oportunidade com o Kaique também, que o Cruzeiro até chega a criar um lance de perigo. Então acho que demorou também para o Wesley Carvalho fazer essa mexida. Mas a mexida do William em especial, ela deveria ter sido feita no intervalo.